Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre estrutura de redação e elementos de uma redação, beleza? Qual é o tipo de redação que vocês vão precisar fazer, né? Na prova do Colégio Militar? Só um tipo. Vocês vão fazer narração. Vocês também podem fazer carta, eles podem pedir carta. Ano passado eles pediram uma carta. Então, bora lá. Eu quero saber o seguinte. O que é narrar? Contar uma história. Uma pessoa que Certo. conta uma história. Beleza. Narrar é contar uma história. Tá. Então, vamos lá, hein? As redações que vocês vão fazer para a prova são narrações, tá? Narração, beleza. Aí vocês me disseram, prof, eu preciso contar uma história. Muito bem, isso mesmo. Para eu contar uma história, o que eu preciso dentro dessa história? Narração. Está aqui a história, certo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a estrutura. O pai do menino tá falando. A prof está ouvindo, não tem problema. Essa é uma estrutura. O que é estrutura? Muito bem. Eu preciso do quê? Para estruturar o quê? Para eu colocar minha redação aqui no papel, certo? Então, eu preciso da introdução. O que é isso? São os primeiros parágrafos, certo? Introdução, o desenvolvimento no meio, certo? Da minha história. E depois eu tenho que fazer o desfecho disso aqui, certo? Então, eu vou fazer a conclusão, tá? Ok. Então, essa é a estrutura da minha redação. Eu começo, eu vou desenvolver os meus parágrafos e depois eu tenho que concluir o quê? O tema, o problema, tá? Então, vamos lá. Para que eu faça isso, eu preciso de alguns elementos. Para eu narrar uma história, eu preciso de alguns elementos. Quais elementos são esses para que eu possa escrever uma narração? Pode falar, Ana Beatriz. Professora, é só uma pergunta. Isso é só um reforço, né? Isso aqui, minha filha, é o... Como é que eu vou falar? Esse aqui, né, Miguel? Eu estou falando uma dica para a gente aprender a escrever, entendeu? Eu vou pôr reforço que fica mais fácil. É que eu faço toda uma... Eu escrevo o que vai ser, escrevo o que precisa copiar. Se você quiser pôr um título para a aula de hoje, coloque assim, estrutura e elementos da narração. Fica bem melhor, tá bom? Professora, os elementos da narração são personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Muito bem, Miguel. Ah, garoto. Então, bora lá. Para eu contar uma história, Miguel falou que eu preciso de personagens, certo? E também é chamado de pente, tudo que eu falei. Certo. Preciso de E também tem o personagens. clímax e o desfecho. Muito bem, Lucas. Eu preciso de personagem. Eu posso contar uma narração sem personagem? Não. Tá. Eu preciso do tema, né? Sim. Vou até tirar isso aqui, vou colocar aqui, ó, enredo. O que é enredo? Quem pode me dizer? O ponto alfa. Não o ponto alfa. O que é enredo? Quem pode me dizer?
Eduardo, Enzo, parece para prof. Eu preciso para Eu já te disse que minha câmera é bugada. Eu tava tentando fazer isso exatamente agora. Na aula do professor João também aconteceu isso. Pode perguntar para ele. Tá bom, não tem problema. Você sabe dizer o que é enredo? Alguém? É o tema. O que é tema? É, tema. E conta, eu não sei explicar. O que é tema, Sabe o que eu gente? queria falar? Texto. É o assunto. Assunto do texto. Exatamente, Guilherme. Eu preciso do enredo. É o assunto. Eu consigo contar uma história sem enredo? Não. 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 O que mais que o Miguel falou que eu preciso de elementos para narrar? Narrador, tempo e espaço. Narrador, muito bem. O narrador é importante, né? É. Certo. O narrador é aquele que conta a história. E esse narrador, ele obrigatoriamente ele tem que participar da história? Obrigatoriamente. Sim, obrigatoriamente? Ou não? Não, não. Pode ser observador também. Eu esqueci o Pode nome ser do outro. observador. Nós vamos falar sobre os tipos de narrador. Muito bem. O Tem o narrador narrador não. personagem que ele participa e o observador, que ele vê a história. Como eu posso dizer? Ele conta Tá a história, certo. mas ele não participa. Muito bem. E tem mais um. A gente vai estudar sobre isso. Então, tem são 3 tipos de narradores, ok? Beleza. Continuando. Além dos personagens ou do personagem, pode ser mais de um, né? Pode ser só um também. Eu tenho o enredo, eu tenho o narrador e o que mais que o Miguel falou pra gente? Tempo e espaço. Tempo. Muito bem. E ele falou aqui espaço, que também pode ser chamado de Cenário. cenário. Muito bem, Miguel. Bora lá. Então, bora lá. Então, gente, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho personagem, certo? Certo. Eu tenho enredo, narrador, eu tenho tempo e eu tenho espaço ou cenário, né? Desses aqui, qual o que não pode faltar nunca na minha narração? Cenário. Quê? Cenário. Enredo? Personagens. Personagem. O Muito tempo. bem. Muito bem, personagem. Bora lá, bora pensar. Eu posso contar uma história de uma narração sem personagens? Não. 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 Por exemplo, se eu for falar assim, o menino ganhou um cachorro, já tem personagens, certo? Então, assim, eu obrigatoriamente na narração tem que ter personagem. O que mais que tem que ter obrigatoriamente? Senão não é narração. Narrador. Narrador. Obrigatoriamente não pode faltar nunca, 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 nunca. O que é? O enredo. Muito bem, Júlia. Muito bem. Eu posso contar uma história, um problema, sendo que eu não tenho assunto para contar? Não. Me fala como é que eu vou contar um assunto, vou contar uma narração se eu não tenho assunto. Não tem como, né? Não tem como. Então, vamos lá.
Vamos continuar aqui. Ó. Narrar é contar uma história, que pode ser real ou Ou observador. a história ser Fictício. fictícia. Muito bem. O que é uma história fictícia? Uma história que não é real. é inventada. Uma história inventada. Muito Muito bem, Ana Beatriz. Uma história inventada da nossa cabeça. É uma história fictícia. Quando vocês forem escrever as narrações de vocês, geralmente vocês vão fazer a fictícia, certo? Vocês têm que ter, para fazer essa história fictícia, há a necessidade de uma coisa muito importante. Eu preciso, olha, isso que eu vou falar é muito importante, porque vale muitos pontos na prova, vale 8 pontos. Eu preciso do que para contar uma história? Uma história fictícia. Criatividade. Atividade. Eu posso só falar assim, ó. Ah, a menina ganhou o cachorro era feio e ele estava doente. Isso é criativo? Não. Não. Você entende? Você tem que botar o tchan na hora lá. Bora lá. Vamos continuando. Então, a estrutura, igual o Miguel já falou para a gente, precisa do quê? Introdução, desenvolvimento e Conclusão. a conclusão, certo? No desenvolvimento, eu preciso de uma coisa muito importante, que é o quê? O clímax. O que é isso, professora? Clímax é o que é ponto isso? alfa. É a parte principal do texto. E É a parte com mais tensão. Faz mais Exato. tensão. Exato. Então, olha só. Vou contar uma historinha aqui só para a gente entender o que é o clímax. Então, olha só. Eu vou começar o parágrafo. Eu tenho que apresentar o personagem, certo? No primeiro parágrafo, eu posso começar apresentando o personagem, posso começar apresentando o cenário. Então, eu vou fazer assim. Faz de conta que eu estou escrevendo. Havia uma menina que se chamava Sofia. Ela era muito obediente. Mas, nesse dia, ela desobedeceu às ordens da mãe. Resolveu sair à noite. Ela morava perto, Sofia. Não vamos ficar repetindo o pronome ela toda hora, não. A menina morava perto de uma floresta e resolveu passear. De repente, ela começou a passear no mesmo caminho de sempre. De repente, não sabia mais onde estava. O que está acontecendo? Clímax. Fala, Miguel. O clímax. Você entendeu? Eu preciso pegar o problema, que é o tema, certo? O tema, o assunto, né? Por exemplo, perdida na floresta. Eu preciso pegar o tema e eu preciso pego esse tema, esse problema e coloco ele lá em cima. Fala assim, a menina se perdeu na floresta no meio da noite. De súbito, ela ouve rugidos ao longe. Hã? Ó, você tá vendo? Sabe aquele jogo de videogame? Que eu só vou piorando o negócio? Sim. Entendeu? Então, eu só vou piorando e aparecem rugidos. E a menina fica assustada. Vamos dar uma característica psicológica para essa menina? Ela está com medo? Não tá com medo? Sim, vamos colocar o medo. Como é que vocês colocariam medo nessa situação aí? Então ela gritou. Ela gritou. O que mais, gente? Então ela gritou. Escondeu. Se esconde. Se escondeu, olha só. Alguém falou escondeu.
Ela se escondeu. Eu estou dando característica de medo, uma personagem que está com medo? Sim. É. Ou eu posso fazer assim, olha, gente, eu estou falando essas coisas para vocês começarem a ter ideias sobre esses assuntos aí na criatividade. Eu posso colocar assim, ó. A menina ouve rugidos. Ela regala os olhos. De repente, lágrimas escorrem dos seus olhos. Então, tu já pensou escrevendo assim, ó? Lágrimas escorrem dos olhos da menina. Ela está muito assustada, entende? Quando vocês fazem isso, vocês estão dando características psicológicas para o personagem. Tá dando para entender? Tá? Sim. Isso é importante. Beleza, então vamos lá. Então, aqui o clímax, certo? E o desfecho. Vocês viram que nós pegamos, colocamos a menina, o personagem. Então, olha só, tem o personagem, né? Tem cenário? Tem cenário? Qual é o cenário? A floresta. Muito bem, ó. Tem cenário. Tem tempo? Tem tempo? À noite. Qual é o tempo? À noite, muito bem, Miguel. À noite, olha. Então, tá vendo que os elementos da narração estão aparecendo aí? Tem clímax? Tem. Tem clímax. Olha a estrutura da narração aparecendo aí. Clímax, está na floresta, está à noite, está perdida, e eu piorei mais ainda o nível, porque resolvi colocar rugidos de felinos na floresta. Pode ser um leão, pode ser um tigre, né? Tá vendo que eu estou aumentando o problema? Eu estou pegando o tema, pode ser aventura na floresta, estou pegando o tema e estou só dificultando mais. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto à estrutura da narração, o que está faltando nessa história que eu estou contando? Desfecho. Muito Desfecho. bem. Está faltando isso aqui, ó. Desfecho. Então, o desfecho é o final. É o último parágrafo que eu vou escrever, certo? Como seria, por exemplo, o desfecho desta história que a gente está inventando aqui? Ela encontrou alguém e pediu ajuda? Muito bem. Quem falou para mim, Ricardo? Isso. Muito bem, olha, o desfecho do Ricardo. Ela consegue encontrar alguém. Aí, Ricardo, para essa história ficar bacana, você tem que falar assim, ó. Quem seria esse alguém, entende? Se você só colocar assim, apareceu alguém e a salvou. Ah, não, a história estava indo tão rica, cheia de elementos e de características, e de repente você colocou um desfecho, né, mais simples. E você precisa dizer quem é esse alguém que aparece. Né? Você pode colocar assim, ó. Apareceu. De repente apareceu um bombeiro chamado pelo pai, entende? E aí esse alguém, a gente precisa saber quem é, tá? E você vai colocar assim, apareceu alguém e a salvou? E a salvou. Só assim? Não. O que eu posso ter de criatividade para fazer esse desfecho? Agora eu tô fazendo a pergunta para vocês. Então apareceu alguém atrás da floresta chamado. Professora, eu Muito posso bem. falar? Pode, o Miguel estava indo bem. Apareceu um homem na floresta chamado, pode ser Ricardo. Alberto, que a salvou. E ela pediu a ajuda dele e levou à cidade. Levou a casa dela. A casa Certo. dela, a cidade. Mais alguém para dar ideias? Mas no meio do caminho encontraram uma onça. E o que O fez? homem O que retirou fez? uma Muito bem, espingarda Lucas.
e desmaiou Ah. o tigre. Sim, vocês estão vendo que a criatividade está aumentando as nossas ideias e nós estamos colocando Professora, mais posso continuar? Professora, Pode, vida. Ele o levou para sua casa, ele a levou para sua casa e a deu um chocolate quente. E Muito deu um bem. cobertor para ela, professora, pois estava frio. Certo. Um Pode falar, bombeiro Miguel. Então a o menina. bombeiro, sobretudo, conseguiu localizá-la até onde ela estava e o salvou indo até a casa dela. Posso falar, Muito bem. professora? Eu gostei do localizá-la que o Miguel botou aí. Olha que maravilha que ele usou. Ele colocou assim, ó. O bombeiro conseguiu localizá-la. Olha que coisa bonita que fica uma redação com o verbo localizar. Então, agora eu vou perguntar. Ana Beatriz, eu já chamo você, tá? Não esqueci, não. Eu não esqueci, não. E aí o Miguel falou, o bombeiro conseguiu localizá-la. Olha que chique. Esse lá é quem, hein, gente? Menino, É a menina, certo? Isso que eu falei, a menina. Tá, olha só, é a menina. Quanto à análise morfológica, o lá pertence a qual classe de palavra? O lá está substituindo quem? tá substituindo. A menina, É a menina. Muito bem. Eu posso dizer que o lá é ela? Pode. Posso, claro. Então, Pode. qual é a classe de palavra do lá? Pronome? É análise morfológica. Quem falou? Muito bem. Quem falou? Lucas Borges. Muito bem, Lucas Borges. É um pronome. Certo. Que tipo de pronome é esse? Pronome do caso oblíquo. Muito bem, Miguel. Pronome pessoal. Por que pessoal? Porque se refere a uma pessoa, né? Porque eu posso ser substituído por ela. Pronome pessoal do caso oblíquo. Muito bem, Miguel. Estou gostando de ver vocês. Então, gente, usar os pronomes. Esse caso aqui, ó, o pronome está vindo depois do verbo. Se o pronome está vindo depois do verbo, é próclise, é ênclise ou é mesóclise? Não sabe, não discute. Eu vou deixar essa pergunta no ar aí, no final da aula vocês me digam. Pronome depois do verbo vai ser o quê? Próclise, ênclise ou mesóclise? Eu sei que a professora Não lembro. Professora Gabi. Giovana, ela está dando essa aula de manhã, né? Não, a professora Giovana está dando essa aula à tarde, de manhã a professora Gabi e professora Jaqueline estão dando essa aula. Vamos lá, vou deixar aqui para vocês pensarem na pergunta. Então, vamos lá. Então, precisamos, para estruturarmos a nossa redação, a apresentação, certo? Que é a introdução, desenvolver o quê? O tema. O que é o tema? O assunto. Qual que é o assunto desse que eu acabei de falar? Hã? Qual o assunto desse que eu acabei de falar? Posso falar que é o desaparecimento da menina? É desse assunto que nós estamos falando? Sim. Muito bem. Então, desaparecimento, certo? Ou, né, a menina que se perdeu. Beleza. Vamos, então, continuar aqui o nosso assunto. Esses elementos que não faltam nunca, não podem nunca faltar numa redação,
São elementos essenciais ou secundários? Essenciais. Muito bem, Miguel. Essenciais. Essencial sempre. Personagem. Nunca podem essen- faltar. Nunca podem faltar. Personagem, enredo. São essenciais sempre. Eu posso contar uma história, uma narração, sem falar do cenário? Não. Não. Posso. Pode. Posso. Posso contar uma história. Ah, olha, você viu o que aconteceu? O Palmeiras ganhou do Flamengo. Nossa, o Palmeiras deu de 3-0 no Flamengo. Eu estou falando do cenário? Não. Eu falei onde foi o jogo? Não. 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 Eu falei que horas foi o jogo? Não. Não. Também Não. Mas eu falei personagens? falou. Falou. Falei. E eu falei o assunto? Falou. Qual que era o assunto, então, dessa última historinha? Sobre o Palmeiras que ganhou do Flamengo, futebol. O jogo de futebol, né? Muito bem. Vamos continuar, então. Professor, isso é mentira. O Palmeiras nunca vai ganhar do Flamengo. É só uma invenção que veio na minha cabeça, Enzo. Bora É lá. bom mesmo. Elementos da narração. Copia aí essa parte aqui, ó. Importante esse que está de vermelho aqui. Copia aí todo mundo. Vou dar 5 minutos, tá bom? Tudo que tá de vermelho, professor. Tudo que está em vermelho, tá bom? Não pode mandar no grupo. Professor, por que você não manda no grupo? É verdade, né? Vou mandar no grupo, então. Não precisa copiar, não. Demora muito. Vamos falando, então. Eu vou mandar no grupo, beleza? Tá. Obrigada, Miguel. Boa ideia. Hã? Eu vou mandar no grupo e depois vocês copiam no caderno. Sabe por quê? Quando a gente escreve, a gente grava, a gente memoriza, tá bom? Então, vamos lá. Elementos da narração. Maravilha! Vocês falaram que era narrador, personagens, tempo, espaço, enredo, né? Miguel falou pra gente lá. Beleza. Temos 3 tipos de personagens. Olha só que interessante. Narrador, personagem. O narrador, personagem, ele participa ou não da história, da narração? Ele participa da narração. Participa. Muito bem. Então, se ele participa e ele está contando a história, ele vai usar qual pronome pessoal? Eu. Muito bem, Ana Beatriz. Eu. Se ele vai usar o eu, então os verbos vão ficar em qual pessoa? Primeira pessoa. Muito pessoa. bem, Ricardo. Muito bem. Primeira pessoa. Aí nós temos o narrador observador, certo? O narrador observador, ele está participando da história? Não. Não. Ele está observando e contando para nós. Exatamente. Por exemplo, eu vejo, né? Eu vejo, por exemplo, os meninos jogarem bola. Então, eu posso contar o que eu estou vendo, mas eu não estou jogando bola. Então, é um narrador observador. Ele não participa da narração. Então, qual pessoa vai ser usada? Terceira pessoa. Muito bem, pessoa. Ricardo. Terceira pessoa. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a diferença entre narrador onisciente e narrador observador? O onisciente, ele sabe de tudo. Sabe o que o personagem está fazendo, até não estando no lugar, pode ser um lugar fechado. Ele sabe de tudo, tudo, até os pensamentos. Tudo. Já o observador, não. Ele só Muito bem, fala, Ana só Beatriz. conta. Então, olha só, gente. Bora lá. Aqui eu estou sem espaço, né? Eu vou apagar isso aqui. Não. Eu tenho um narrador observador aqui e o narrador onisciente aqui, certo? O narrador observador, ele está observando, certo? Certo.
Certo. E ele vai narrar só o que ele vê, tá? O narrador, aqui embaixo, ó, o narrador onisciente, além dele ver, ele também, vamos dizer assim, eu vou colocar, sabe, essas bolinhas assim? Igual a Ana Beatriz falou para a gente. O narrador onisciente... Ele sabe o que ele está pensando. Exatamente. Ele sabe o que o personagem está pensando. Vamos dizer assim, ó. Então, a pessoa queria dar... Deixa eu pensar uma coisa assim. Então, Carlos pensou. Hã? Pode falar, Miguel. Então, Carlos pensou. Carlos pensou que ele seria aprovado no vestibular de qualquer maneira. Muito bem, obrigada, Miguel. Certo? Então, o narrador onisciente, a gente pode escrever o que o personagem está pensando. Outra coisa que o narrador onisciente tem, que os outros narradores não têm. Quem pode me dizer o que é? Primeiro... Ele sabe dos sentimentos e do que ele está pensando. Acontecer. Ele sabe, ó, ele narra o que ele está vendo, ele sabe dos pensamentos, né? Muito bem. Ele sabe dos sentimentos, muito bem. E o que mais que ele sabe? Tem uma coisa que ele sabe, que nenhum outro narrador sabe. Ele Que sabe que do é? futuro. Ele sabe Ah, sobre o futuro. garoto! Muito bem, Miguel. Gostei de ver. Ele sabe do futuro. Ele sabe o que vai, quais são as consequências. Olha só, gente. Esse narrador é o máximo do narrador. Ele sabe as consequências de um ato do personagem. Deu para entender? Sim. Por exemplo, o personagem está aqui. O personagem pode seguir 2 caminhos. Caminho A, vai acontecer tal coisa. Caminho B, vai acontecer outra coisa. O narrador onisciente, exatamente, ele prevê o futuro. Então, você está torcendo aqui na leitura que ele pegue um caminho bom, por exemplo. E aí o personagem pega um caminho ruim e quebra a cara, vamos dizer, lá atrás. Deu para entender? Então, tudo isso, muito bem. Tudo isso dá para nós sabermos sobre esse narrador onisciente, beleza? Então, vamos lá. Personagens. Pode falar. Já deu meu tempo, gente? Não, ainda é 6h53. Faltam 10 minutos, né? Professor João me deu 50 minutos. Professora, faltam 15 minutos. Tá bom, vida. Vamos embora continuar. Os personagens, eles podem ser o quê, hein, gente? Os personagens, eles podem ser coadjuvantes, secundários ou personagem principal. Ou protagonista, né? Muito bem. E qual é a diferença entre o protagonista e o coadjuvante? Que o protagonista o protagonista no texto só vai falar do protagonista e o personagem secundário, coadjuvante, vai falar também, só que menos do protagonista. Alguém tem mais alguma ideia? Enzo, Guilherme, Giulia, Ana Beatriz, Júlia Gabriele, Giulia, Miranda, aparece para mim, por favor. Hã? Alguém pode me falar mais as diferenças entre o personagem principal ou protagonista e o personagem
secundário ou coadjuvante? A minha câmera tá Diferenças? bugada. Tá bom, vida. Uma diferença? É, O personagem diferença. principal é o tipo que mais aparece na história. Muito bem. O secundário não aparece muito, mas aparece, como se fosse mais ou menos quase um figurante. Isso, muito bem, Miguel. Estou gostando de ver. Então, é isso aí. O personagem principal, a história gira em torno dele, né? E o secundário, ele vai participar da história, mas a história não gira em torno dele, beleza? Beleza? Tá. E aí, nós falamos que algumas narrações a gente tem o tempo. Vida, vai lá rapidinho. Mas não esquece, né? Que tem aula do Prof. João. Então, olha só, o tempo. Tá, professora, eu vou rápido preparar, comer rapidinho. Tá bom. Qual é a diferença entre... Professor, o que é esse tempo aí? Eu não estou entendendo. O que é tempo cronológico? Cronológico? Alguma coisa quando acontece no tempo, assim, tipo, ele chegou às 7 horas. A professora? Isso. Muito bem. Peraí. Professora, Ó, 1 hora, falar. 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, tipo as horas normais do dia. Certo. Muito bem ao Ricardo e ao Miguel. Então, olha, tempo cronológico eu posso colocar assim, ó, era noite, certo? Beleza, era noite. Então, eu sei que está escuro, né? Isso é um tempo cronológico, porque eu consigo entender o tempo como dia, noite, certo? Beleza. Sim. Quando a gente também coloca tempo cronológico assim, né? Em uma manhã fria, tempo cronológico. Como falou o Ricardo, às 19 horas, certo? Às 19 horas, passou o trem, certo? Tempo cronológico. Tá. E o que vocês acham que é tempo psicológico? Posso falar? Pode falar, Miguel. É aquilo que passa na cabeça, como se eu gosto dessa aula, ela vai rápida, mas se eu não gosto, ela vai lenta. Muito bem, garoto. Nós, na nossa redação, poderemos colocar o tempo psicológico dos nossos personagens, porque fica muito legal. A gente pode colocar assim, imagina o tempo psicológico da menina perdida na floresta. Como Nossa, será? vai ser muito Será lento. igual o nosso? Não. Não. Imagina, Miguel, né? Então, a gente pode colocar assim, ó. A menina suava frio, seu coração palpitava, o pensamento era rápido. O que eu poderia fazer para me salvar? O tempo era muito lento. Exatamente, Miguel. O tempo corria lentamente. Então, olha só, tá vendo? Eu estou dando características psicológicas de medo. Os olhos arregalados e as lágrimas escorriam pela face. Então, além da característica psicológica da personagem, eu estou dando tempo psicológico. Se vocês fizerem isso nas redações, os professores, os corretores vão gostar. Beleza, gente? Ó, pega essa dica aí. Né? Fala, Isadora. Ó, eu estou gravando essa aula, viu, Isadora? Essa aula é importantíssima para fazer redação lá no Colégio Militar, tá bom? Beleza. Então, o Miguel disse para a gente que o tempo psicológico é o tempo que a personagem percebe. O tempo que a personagem ou o personagem percebe vai ser se ele estiver numa situação, né, de risco, de abandono,
Se tiver numa aventura, vai ser a mesma coisa que o tempo cronológico? Não. Porque o Não. da aventura, se ela gostar ou não gostar, tem uma diferença. Se ela gostar, vai mais rápido, e se não gostar, vai mais lento. Muito bem, garoto. Tô gostando Mas de como ver. você disse, em um tempo de perigo, mais ou menos depende do que se você gosta ou não. Como eu disse Por antes. exemplo, se for um perigo... Peraí, Ana, já vou te chamar. Se for um perigo, geralmente eu tô com um problemaço aí na minha... Imagina que nós estamos lá, né? Que nós somos essa menina. Se eu tô nesse perigo, vai ser um problemaço. Então, o tempo psicológico, nesse caso aí, parece que não acaba. Entendeu? Fala assim, meu Deus, eu tô no meio aqui dessa floresta, eu tô escutando rugidos e parece que o tempo não passa. Então, Miguel, se eu tô num tempo aí de perigo, vai ser um tempo psicológico geralmente assim, tá? Lento, com características de medo da nossa personagem. Fala, Ana Beatriz. Professora, foi mal, é que desculpa, é que do nada meu celular travou, a senhora estava parada, aí estava lá conectando, mas caiu 2 vezes, aí eu tive uma ou 2 vezes, aí eu tive que entrar. Aqui de Não novo, tem agora eu problema, consegui. vida. Tudo bem. Vamos Tá lá. bom. Espaço ou cenário. O que eu posso fazer aqui nessa situação como elemento da narração? Espaço é como se eu tivesse aqui na mesma sala. Aí, essa sala é um cenário. Muito bem. Então, pode ocorrer uma história aí, né? Para a minha redação ficar legal, é bom que nós escrevamos o cenário, né? E é bom também que coloquemos o tempo. Então, o cenário, a gente falou, né? Quando eu dei uma invenção, eu falei da floresta, mas a gente pode falar, por exemplo, se o tema for uma aventura, eu posso usar o cenário, a floresta, eu posso usar o mar, eu posso usar as montanhas. Só que me digam uma coisa, basta eu colocar assim, a floresta estava escura. O que vocês acham? Não gostei muito. Ficou, entendeu? Entendeu como é que uma redação sobe a nota? E como é que uma redação cai a nota? Pode falar, Ana. Ficou Só um tipo mais pouquinho, ou Miguel. menos, Ficou tipo mais ou menos, não ficou muito, muito bom, mas também não ficou péssimo. A floresta Eu achei que ficou simples. Sabe por quê? O que assim, acontece? bem simples. Você poderia tirar uma nota um pouquinho maior, mas assim, mais ou menos, sabe? Entendeu como que a nota da redação cai? Se eu escrevi assim, ó, era noite na floresta. Tá, eu sei que é noite, eu tenho tempo, e eu sei que o cenário é uma floresta. Mas que floresta é essa? Entende? Eu posso melhorar isso. Quando um corretor está corrigindo uma redação, e aí o primeiro aluno escreve lá, era noite na floresta. E o segundo aluno escreve assim, havia uma floresta densa, com árvores altas e carregada de folhas. Os troncos eram muito grossos e as raízes saltavam do solo. A menina andava e tropeçava nas raízes. Me fala qual floresta que vai ganhar mais pontos. A segunda. Segunda. Do segundo aluno. Logicamente, a segunda, professora, é muito melhor. Assim, pode ser Muito. pouca coisa. Que, assim, isso aí foi bastante coisa, mas, por exemplo, vamos supor, conta uma história, mas na outra tem um pouquinho mais de detalhes, explica mais. Exato. Isso já vale mais pontos. Mas olha, não é pouco ponto, não. O professor vai ler, o corretor vai ler e vai falar, nossa, olha a criatividade desta criança, maravilha! E aí ele pega a primeira que está escrito só uma floresta,
e na segunda ele já descreveu a floresta, ele vai dar muito mais ponto para o outro. Deu para entender? Porque às vezes a gente fica de fora? Sim. Bora continuar. E o enredo, que a gente já disse que é um elemento essencial, não pode nunca faltar. Como é que eu posso escrever sobre uma narração se eu não tenho o tema? Né? Essencial, certo? Vamos lá. Continuando. Vocês falem para mim a hora que eu preciso parar, hein? Beleza? Estão pegando a aula aí? As dicas para aprender a escrever? Estão gostando? Sim. Vamos Eu lá. tô gostando bastante, para ser sincera. Professora, Maravilha, e Ana. essa aula de matemática agora? Daqui a pouco o professor João está entrando. Então, olha, nós podemos fazer a nossa narração em 4 a 5 parágrafos. Bem escritos, certo? A apresentação ou introdução. Neste início da narração, o autor, que é você, apresenta os personagens, pode colocar o local, o tempo em que se desenvolverá a trama, que é o enredo, tá bom? Aparece para mim aí, galera. Desenvolvimento. Foco agora é no enredo. Eu vou pegar o problema, né? Vou pegar o assunto e vou fazer igual joguinho de videogame, lembra? Pego e vou piorando, 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 como se eu estivesse mudando de fase. Só piorando. Pego aí essa trama, que é esse problema, eu preciso evoluir, certo? Vou evoluindo, a menina estava perdida e fui piorando a situação da menina. Beleza? Beleza. Professora, Até... Pode falar, Miguel. tipo, Não fui fui eu eu que que vou disse. falar, professora. Tá, Aí, perdão. tipo, como posso dizer? Você vai, assim, no começo, você fala sobre a menina, o que acontece, daí chega pro meio. Você assim, melhora um pouco mais, deixa uma coisa mais tensa, bem tensa, assim, e no final você, assim, tipo, como que... Eu esqueci a palavra. Ameniza, tipo... No final eu vou fazer o desfecho, certo? E o desfecho, ele pode ser ruim ou bom. O desfecho vai ser, depende de vocês. O que vocês quiserem escrever para finalizar aquele problema que vocês colocaram lá em cima no clímax, beleza? Então, olha só. Eu pego o tema e vou desenvolvendo até chegar ao item 3. O que é o item 3? O clímax. Gente, todo mundo, ninguém aparece para mim. Só Miguel e Ana Beatriz? Não, a minha câmera tá bugada. Eu sei, Enzo. Professora. Pode falar. Fala, Miguel. Eu não disse Foi você nada. que não foi você que me chamou, filho? Então, bora lá. O clímax é o momento mais importante da narrativa. É o ápice e a necessidade. Depois do clímax, eu preciso fazer o desfecho, certo? O que é o desfecho? É a resolução do conflito, do enredo, a resolução do tema. Pode ocorrer uma quebra da expectativa ou a confirmação da mesma. Entende, gente? E, de repente, o final pode ser uma coisa que a gente nem está esperando. Isso é quebra de expectativa. Professora, Certo? Pode falar, Ricardo. é que eu ia pegar alguma coisa para comer aqui, por isso que eu desliguei a câmera. Tá bom, vida minha. Então, vocês entendem? Eu estou esperando acontecer uma coisa no final. E aí a Júlia Gabriele vai lá e ela muda totalmente o final. Eu falo, nossa, que final bacana. Quebrou a expectativa da professora, entende? Do corretor. Ou eu posso confirmar um final que já vinha lá aparecendo mais ou menos no meu desenvolvimento aí.
Gente, ó, são 19h18. Foi essa hora que o professor João pediu aí o espaço? Miguel, pode falar aqui? Professora. Professora, agora são 19h12. O que eu vou fazer? Eu vou colocar agora um texto aqui, ó. Faltam 2 minutinhos, eu vou ler Professora, esse texto. Fala, professora. vida. É 19h12, são 7h12 no meu. Tá. Então, eu vou continuar mais um pouco, tá? Vou dar um texto agora para vocês e eu quero que vocês digam, né? Os personagens, se é uma narração, se não é, se tem clímax, onde é o clímax, certo? Se tem tempo e tal, vamos lá. Ó. Identifique os elementos da narrativa abaixo. Quais são os mesmos elementos da narrativa? Os elementos da narrativa Introdução, são o clímax, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Também conhecido como pente. Muito bem. Então, bora lá. Vou ler a história aqui. Depois eu posso pegar, jogar essa história no grupo. E aí vocês podem fazer em casa ou a gente continua na próxima aula, beleza? Continua na próxima aula. Tá bom, Miguel. A sopa de pedra. Vou ler um pouquinho aqui. Olha só como ele começa. Um dia, Pedro estava com fome, viu? Já tenho tempo e já comecei de cara jogando o nome do personagem. Um dia, Pedro estava com fome e bateu na porta de uma velha rica. Mas a velha não era de aceitar convidados para o jantar, foi dizendo: já jantei, não sobrou comida. Lembre-se do travessão, hein? Já dei aula sobre isso. Outra coisa, tá vendo aqui? Olha a margem. Olha a margem aqui, ó. O travessão, ele está aqui, ó. Nessa margem. Não vão colocar a travessão para cá, hein, gente? Pessoal, pega e põe o travessão para cá. Não é. Ele é depois aqui, ó. Tá? Pode falar. Na escola, sem ser as professoras do curso, ela ensinou assim. Quando o personagem for falar, 2 pontos, travessão, e aí você escreve. E também, aqui, ó, deixa eu ver, dá para desenhar aqui, para te mostrar? Aqui? Não, ali em cima. O que você quer me mostrar? Então, pode falar. Que sempre no começo do parágrafo, a gente sempre... Ela ensinou a gente pôr o dedo, sim, do começo. Ó, a gente tá vendo que tem um espaço aqui, ó? Esse é o espaço. Para começar a história. Exatamente. Então, isso mesmo. E começa todo o parágrafo. Exato. Tem que ter o espaço do parágrafo. E vocês estão vendo que o espaço, ele é o mesmo, ó. O mesmo tamanho de espaço, tá vendo? Isso mesmo, Ana. Então, vamos continuar. Um dia, Pedro estava com fome e bateu na porta de uma velha rica. Mas a velha não era de aceitar convidados para o jantar. Foi dizendo: já jantei e não sobrou comida. Não faz mal, disse Pedro. Olha o travessão aqui sendo usado. Parece uma vírgula. A gente pode colocar uma vírgula aqui. Ou o travessão. Os dois estão certos. Não faz mal, disse Pedro. Se a senhora me emprestar uma panela com água e fogo, faço uma sopa de pedra. Ó. A velha ficou curiosa. Sopa de pedra? Nunca ouvi falar nisso. Pois é uma sopa ótima, disse Pedro. A velha acendeu o fogo, encheu uma panela com água. Pedro jogou uma pedra dentro da panela e colocou-a no fogo. A velha insistiu. Mas essa sopa vai ficar boa mesmo? Claro que vai. Ficaria melhor se levasse uma cebola. Mas fica boa até sem cebola. Isso eu posso arrumar, disse a velha, dando-lhe a cebola. Mas vai ficar boa mesmo? Com cebola, então? Disse Pedro, lambendo os beiços. Olha só, tá vendo, gente?
o narrador aqui, né, o autor, ele colocou isso aqui, ó. Disse Pedro, lambendo os beiços. Tá vendo? A gente tem características aqui psicológicas do Pedro nessas 3 palavrinhas. Ficaria melhor com um pedaço de carne, mas só com cebola vai bem. A velha arrumou a carne. E ficaria melhor se levasse tomate. E ficaria melhor se levasse umas batatas, repolho. E a velha foi dando tudo que ele pedia. Por fim, Pedro falou em sal. A velha, muito, muito curiosa, não negou. Pronta a sopa, Pedro tirou dela a pedra e pôs-se a tomá-la com grande apetite. Quer provar? Perguntou ele à velha. Esta aceitou logo, tomou o prato cheio e disse: ora, veja só, pois não é que a tal sopa de pedra é boa mesmo? Então tá, gente, ó, eu vou jogar... Deixa ele, né, professora? Ah, então, né? Bobo ele. Eu vou jogar o texto no grupo, vou jogar também aqui dos elementos do narrador aqui no grupo, e depois a gente vai continuar a nossa aula para aprendermos a identificar... Eu não entendi qual que era o engraçado nesse texto. Ah, eu vou jogar no grupo, então, e você fica pensando na sua casa, porque você tem que inferir algumas coisas. Professora, eu acho que eu sei qual é o engraçado do texto. Eu falo. O que é, Miguel, que você achou? Pode Não, falar? é que eu acho que a pedra não servia para nada. É isso que eu também acho. A pedra, professora, ele só falou sopa de pedra para a moça dar todos os ingredientes para ele fazer uma sopa sem pedra. Ó, esse negócio de sopa de pedra é só para dar o quê, ó? Clima. O tchá, né? O clima. Bora lá. É, só enganação. Então, Professora. gente, a gente pode falar a vida. Ah, O horário- entendi. O horário da senhora tá errado, mas o horário aqui é 7h19, o meu horário. Você está gostando da minha aula, né, Ana? Por isso que você quer que eu continue mais, né, vida? Não precisa se Pode esconder. ser. Beleza. Eu Ai, também gosto de professora, dar aula ser para sincera, vocês. Eu entendo. Professora, assim, eu gosto particularmente de português e assim, porque a matemática é um pouco mais complicado para entrar na minha cabeça, ainda mais de noite que eu chego com a cabeça quente, assim, da escola, sabe? Português é, assim, mais Português é gostoso de fazer. gostoso, é gostoso. Mas matemática também é. Então, olha só, gente. Então, na próxima aula, nós vamos pegar esse texto e nós vamos colocar, né? Descobrir onde está o clímax, qual foi o desfecho, né? O desfecho era aquilo que você esperava, quais são os elementos da narrativa, os personagens, sobre o tema, qual era o enredo. Isso tudo é muito importante para a gente aprender a escrever, tá bom? E, ó, parabéns aí por estarem assistindo a aula, muito bom, gostei muito da participação de vocês. E vamos continuar, vamos que vamos, tá bom? Fiquem com Deus aí, um abraço em todos. Eu tenho que Beijo, desligar a professora. gravação, né, gente? Tchau, professora.